Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Depois de praticamente 2 anos, as aulas presenciais começam a retornar em todo o Brasil. Em Nova Friburgo, desde o último dia 14 de fevereiro, as unidades escolares tentam voltar à rotina normal. Mas, em meio a esse contexto, há alguns desafios para serem vencidos. O primeiro, talvez, o cumprimento dos protocolos de segurança e higiene. Há também a questão da inserção das novas tecnologias no dia a dia e o combate à possível evasão escolar. O futuro e o presente da educação em Nova Friburgo e por todo o país, de uma forma geral, são os temas em debate no Zoom Painel de hoje. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel e hoje em debate um tema importante, o presente e o futuro da educação em Nova Friburgo e no Brasil de uma forma geral. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso painel o consultor político e professor de História Leonardo Sérvio e também o professor e presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, Ricardo Lengruber. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso painel, começando por você. Valeu por aceitar o nosso convite. Numa participação por vídeo mais ou menos recente aqui no programa, a gente comentava sobre um adiamento do início das aulas presenciais na rede municipal aqui de Nova Friburgo, que acabou acontecendo, se eu não me engano, no último dia 14 de fevereiro. Dá para dizer que essa decisão teve algum reflexo positivo? Já é possível fazer uma avaliação? Seja muito bem-vindo. Olá, Vinícius, muito obrigado pelo convite, cumprimento a você, todos os telespectadores e também o meu grande amigo, o Léo Sérvio, consultor político,
o homem que mais entende de Friburgo. Léo, é um prazer dividir essa tela aqui contigo. Bom, Vinícius, respondendo objetivamente a sua pergunta, na verdade, a rede municipal de educação, a rede pública, ela solicitou ao Conselho o adiamento do início das aulas do dia 7 para o dia 14. No dia 14, as informações que nós temos é que cerca de 60%, 70% das unidades retornaram suas atividades e outras foram retornando ao longo dos dias e das semanas subsequentes. E agora, após o Carnaval, a expectativa é que todas as unidades da rede municipal estejam funcionando normalmente. Do ponto de vista da pandemia, da Covid-19, os números que a gente tem visto em Nova Friburgo ainda são muito preocupantes, é claro, é preciso que a gente tenha bastante atenção, cuidado com as prevenções naturais, né, o uso da máscara, o distanciamento, todas essas questões, mas os números têm diminuído um pouquinho, o que mostra que, em algum sentido, as escolas que movimentam uma população muito grande, uma circulação muito grande de pessoas, nós acreditamos que tem, assim, cooperado para inibir a transmissão da doença e esperamos que fique dessa forma. Um ponto importante que é preciso registrar e que a gente não pode perder nenhuma oportunidade com relação a isso é em relação à questão da vacinação pediátrica. É muito importante que a rede municipal de educação, que congrega quase 18 mil crianças, muitas delas na idade de vacinação, que haja um esforço, uma busca ativa do poder público municipal para chegar até essas famílias, fazer um trabalho de esclarecimento e, sobretudo, de informação sobre a segurança e sobre a necessidade da vacina pediátrica para que essa garotada seja vacinada. Até em cima do que o Ricardo falou, um decreto do governo estadual a ser publicado nesta quinta-feira, inclusive já flexibiliza o uso de máscaras no estado do Rio de Janeiro. Vai ficar a cargo de cada município, realmente não sabemos como isso vai ser feito em Nova Friburgo, se nesse primeiro momento a prefeitura vai aderir, mas em cima de todo esse cenário e de toda essa questão que o professor Ricardo colocou, é possível a gente prever um cenário de melhora ou ainda há uma possibilidade, na sua visão, de de um retrocesso, de repente ter que realmente voltar para o modelo online? Como é que você enxerga esse cenário atual? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Zoom Painel. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde ao meu grande professor de filosofia, Ricardo Lendruber, e meu grande amigo. É um prazer dividir aqui essa discussão sobre a questão das voltas às aulas presenciais com você e também com o meu nobre amigo Vinícius Gastim. É uma questão que eu acho ainda muito prematura, né, Vinícius? A gente, é óbvio, agora, depois daquele surto avassalador da Ômicron, a gente está vivendo um momento de alívio, de respiro, né? A gente, como o Ricardo muito bem disse, não tem hoje uma ocupação grande nos leitos dos hospitais aqui em Nova Friburgo. Me parece que no Hospital Raul Sertã, por exemplo, só temos uma ocupação no leito de enfermaria e uma ocupação no leito de UTI para a Covid. E me parece também que nos últimos 5 dias, até no período de Carnaval, a gente também pode até vislumbrar que isso foi por causa das festividades também, foram feitos só 40 testes no município e um só caso computado de Covid. Quer dizer, de 40 indivíduos, só um testou positivo para Covid. Então, essa é uma questão que ainda a gente deve esperar, por conta principalmente do feriado de Carnaval, mais algumas 2 semanas, 10 dias a 14 dias, para ter uma visão mais assertiva com relação a essa questão, Vinícius. E o que chama muita atenção é justamente esses novos decretos, né? Porque os últimos decretos, o de janeiro, né, de 4 de fevereiro do Estado, né? Você veja bem, 4 de fevereiro foi o decreto anterior a esse que você se referiu, que está até flexibilizando o uso de máscara
nas escolas. E também aqui em Nova Friburgo, né, os apontamentos que foram feitos, inclusive, né, de adiamento de 7 de fevereiro para 14 de fevereiro, de volta às aulas, e agora parece que o início só vai ser no dia 17 de março, se eu estiver errado, o Ricardo pode até me corrigir, são resoluções, decretos, que foram feitos há menos de um mês. Há menos de um mês, você tinha uma determinação que hoje é até vista de uma forma diferenciada. Por exemplo, do Estado, que no dia de 4 de fevereiro obrigava o uso de máscara em todas as escolas, né, da rede estadual e também do município, né, eles até abrindo para aqueles municípios, né, que tivessem as regras mais severas com relação à Covid-19, que fosse respeitada a decisão do município. Hoje já parece que o decreto de hoje já flexibiliza o uso de máscaras. Então, é uma coisa que eu acho bem prematura, né? Haja vista que a gente ainda está saindo desse feriado de carnaval, e a gente teve um problema enorme no início do ano, após Natal e também o Réveillon, com a Ômicron, né? Foi assustador, e essa eu acho uma decisão prematura ainda, mas que teve uma orientação, pelo que eu entendi, federal com relação a isso, né? Com relação principalmente à questão do uso de máscaras. Eu não sei qual é a opinião do Ricardo com relação a isso. Seria prematuro, Ricardo, na sua visão agora, de repente você liberar o uso de máscaras dentro de um ambiente escolar, talvez num ambiente de ar livre, alguma coisa nesse sentido, já possa haver uma flexibilização, mas no ambiente mais fechado e até mesmo com pessoas que ainda não tomaram a vacina, a vacinação pediátrica ainda está avançando, né? De repente seria arriscado nesse momento? Eu penso que é muito prematuro, sim, tendo em vista o fato de que o Brasil ainda apresenta números muito altos com relação à Covid. É lamentável, sabe, Vinícius, Leonardo, no Brasil a sensação que a gente tem é que a gente se acostumou com números horrorosos da Covid, e quando a gente fala que a gente tem uma média de 500, 600 pessoas mortas por dia, a gente trata disso com uma certa naturalidade, ou seja, como se a gente tivesse se acostumado com o caos sanitário que a pandemia da Covid-19 instalou no Brasil nos últimos 2 anos. Verdade. Nós tivemos, é verdade, médias muito mais altas, nós tivemos dias aqui no Brasil de quase 4.000 pessoas falecidas, mas convenhamos que a média que nós temos nesse momento ainda é alta. O ambiente escolar é um ambiente com uma circulação grande de pessoas, então o uso das máscaras faciais e máscaras que devem ser trocadas permanentemente. A orientação para os estudantes, para os profissionais, é que pelo menos a cada 2 horas, ou se a máscara estiver molhada, por exemplo, por conta de alimento, água, qualquer coisa dessa natureza, é que ela seja trocada periodicamente, a cada 2 horas, 3 horas pelo menos, exatamente para diminuir o impacto. O curioso para nós que estamos dentro das escolas no dia a dia é que crianças e adolescentes usam muito bem as máscaras. Elas se acostumaram muito bem a essa rotina. É claro que existem exceções, mas a regra é que as crianças se ambientaram muito bem com as máscaras, utilizam as máscaras sem muita problemática. É claro que no ambiente ao ar livre, de repente num jogo de futebol, numa recreação, em ambientes mais arejados e com crianças, naturalmente, e adolescentes que não estão apresentando sintomas, especialmente os sintomas de natureza respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, coisas dessa natureza, febre, não apresentando isso, eu não vejo problema de, em momentos específicos, não utilizar a máscara. Mas é claro que para isso a gente precisa de recomendação técnica. O Brasil, que bom isso, o Brasil tem institutos de referência. Aqui no estado do Rio, a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem uma série de orientações importantes, inclusive para o ambiente escolar. Então, eu acho que essa é a receita, digamos assim, que a gente ainda não adotou efetivamente e radicalmente no Brasil, mas seguir orientação técnica, orientação de natureza científica nesse momento,
e muita prudência, muita cautela, porque a pandemia, infelizmente, ainda está por aí. Sem dúvida, Ricardo. E eu até comentei na abertura do programa alguns desafios nesse retorno das aulas presenciais e, dentre eles, sem dúvida alguma, é o cumprimento desses protocolos sanitários. E essa notícia da adesão das crianças ao uso do equipamento, ela é muito positiva. A gente até separou um vídeo que foi publicado nas redes sociais da Prefeitura à época do retorno às aulas presenciais da infectologista a Patrícia Rotz. E ela falou um pouquinho sobre como é essa rotina de protocolo entre as crianças no ambiente escolar e também entre os profissionais da educação. O vídeo da Patrícia Rotz está no ponto para a gente conferir. Olá, meu nome é Patrícia Lima Rotz, eu sou infectologista da Vigilância em Saúde de Nova Friburgo. Eu queria falar um pouco com vocês sobre o retorno escolar em 2022. A escola é fundamental e de extrema importância para as crianças e é um local seguro se todas as medidas de precaução para a Covid forem tomadas. E é muito importante a participação da comunidade escolar e dos responsáveis pelas crianças nesse retorno escolar seguro. Se tiver alguém com Covid confirmado ou sintomas gripais em casa, a criança deve ser afastada preventivamente da escola por um período mínimo de 5 dias. E no 5º dia, após a última exposição de risco com alguém com Covid, ela deve ser submetida ao teste de SWAB para Covid. Se esse teste for negativo e a criança estiver sem sintomas gripais, ela pode retornar à escola. Se o teste for positivo, ela deve ser afastada por 7 dias. Então, os 5 que ela já se afastou, mais 2 dias, e pode retornar à escola estando assintomática, usando corretamente a máscara facial. No caso de sintomas gripais ou suspeita clínica de Covid de uma criança, ela não deve ser levada à escola e o teste de SWAB nasofaríngeo deve ser colhido do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. Se ele for negativo e a criança estiver assintomática, ela fica afastada por 5 dias e pode retornar à escola. Se o teste for positivo ou não for realizado, essa criança deve ser afastada por um período de 7 dias a contar do início dos sintomas e pode retornar para a escola se estiver assintomática já há mais de um dia, com o uso correto de máscara, até o 10º dia do início dos sintomas. Bom, esses são alguns dos pontos principais de um protocolo que é muito mais amplo, montado para as escolas aqui em Nova Friburgo. Professor Ricardo, vocês do Conselho participaram da montagem desse protocolo, opinaram também? Na sua visão, ele tem funcionado de uma maneira positiva? Na verdade, Vinícius, essa é uma história razoavelmente longa. Ela começou lá no ano de 2020 ainda, quando o governo, então, organizou um grupo de trabalho. Esse grupo tinha como integrante o Conselho Municipal, mas não apenas. Havia universidades, pessoal da área de saúde, inclusive, participando, e outros entes e entidades também ali representadas. Houve um trabalho coletivo, foi criado, digamos, um decreto, um esboço de um decreto municipal, onde havia uma série de protocolos a serem observados. É bem verdade que um decreto com um rigor e uma restritividade muito maior do que outros que vieram com o passar do tempo. No início de 2021, ano passado, portanto, esse decreto foi revogado, um novo decreto foi colocado em vigor, em que havia uma certa flexibilização, sobretudo no que dizia respeito ao bandeiramento, bandeira amarela, laranja, vermelha. Todo mundo está lembrado desse momento tão difícil que a gente passou, né? Chegava na sexta-feira e a gente tinha que saber como é que vai ser a bandeira da semana seguinte, as escolas terão autorização ou não terão condições de funcionar. Do ponto de vista dos protocolos, me faltou aqui a palavra, dos protocolos sanitários, né, de vigilância com relação aos indivíduos, né, o uso da máscara, distanciamento, higienização das mãos, a aferição, por exemplo, de sintomas, inclusive da temperatura na entrada dos ambientes,
uma sala de isolamento para aquelas crianças e adolescentes que eventualmente precisam ser encaminhadas de volta para casa porque estão com algum tipo de sintoma e, portanto, com algum risco de contaminação. Tudo isso foi mantido nesse decreto de 2021. O que a gente veio percebendo ao longo do tempo é que, passo a passo, a prefeitura foi cada vez mais flexibilizando. Mas, repito, é muito importante, sobretudo nesse ano de 2022, em que as escolas voltaram integralmente. Não há mais a possibilidade de ensino remoto, né? Ou seja, o ensino híbrido, as crianças permanecerem em casa, ou pelo menos um grupo de cada turma permanecer em casa. Não havendo essa possibilidade, com as escolas funcionando na sua integralidade, é muito importante a observação, o cuidado com esses protocolos de segurança. As escolas, como eu disse, né, as crianças têm observado muito bem, sobretudo o uso das máscaras, mas as escolas não se mostraram como locais em que surtos aconteceram, multiplicando os casos de Covid, né? O que mostra que a combinação entre locais com muitas pessoas, mas onde há instrução, educação, onde há uma fiscalização, um monitoramento da observação desses protocolos, essa receita funciona muito bem. Afinal de contas, não é possível que a gente faça mais opções no Brasil por fechar escolas. Tivemos que fazer isso em determinado momento, mas convenhamos que a sociedade brasileira, os governos no Brasil, em todos os âmbitos, municipais, governos estaduais e também o governo federal, deixaram por último escolas e universidades. Isso é muito ruim numa sociedade que precisa de desenvolvimento, que precisa naturalmente de segurança para a sua população. Eu concluo dizendo o seguinte: é muito importante a observação dos protocolos, sobretudo para mostrar que é possível sim conter os números da pandemia se esses protocolos forem observados com bastante atenção e não necessariamente fechar e obstruir a entrada das crianças na escola. Perfeitamente. A gente vai voltar nesse tema pela demora do retorno às escolas, por ter deixado, de repente, em segundo, terceiro plano, o que isso pode trazer de começando a vida escolar. Mas é um assunto para depois do intervalo. A gente volta já já aqui no Zoom Painel. Ano novo e você pronto para realizar o sonho do seu 0 km. Comece o ano a bordo dos novos modelos 2023. Linha Yaris, Corolla e Corolla Cross, com muitas novidades e a mais avançada tecnologia Toyota Safety Sense. O super pacote de segurança projetado para trazer máxima tranquilidade e conforto a motoristas e passageiros durante todo o uso dos carros Toyota. Venha para a Toyo Serra e garanta já o seu. Juntos salvamos vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Um painel de volta no programa de hoje, debatendo o presente e o futuro da educação em Nova Friburgo e também por todo o Brasil de uma forma geral, recebendo aqui em nosso painel o consultor político e professor Leonardo Sérvio e também o professor e presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, Ricardo Lengruber. Léo, eu trouxe aqui alguns dados para a gente colocar em debate que, de certa forma, preocupam já entrando no contexto da possível evasão escolar. De acordo com o levantamento feito pela ONG Todos pela Educação, com dados do IBGE, na rede municipal e estadual de ensino do Rio de Janeiro, a soma ultrapassa 600 mil alunos, que deixaram as salas de aula em 2020 em situação de infrequência, abandono ou evasão escolar pelas mais diversas motivações, que vão desde a falta de conexão ou interesse pelos conteúdos escolares até a ausência de sinergia com a metodologia remota, desigualdade e a necessidade imediata de geração de renda para apoiar a família, entre outros motivos. Como o Ricardo já trouxe aqui para a gente no programa, hoje a rede municipal de Nova Friburgo conta com mais de 18 mil alunos e isso a gente não está considerando a rede estadual e também a rede particular. Na sua opinião, não sei se já existe, se há uma discussão nesse sentido também, depois até o Ricardo pode falar, não há uma necessidade de um programa, de repente, para evitar a evasão escolar, para buscar novamente esses alunos? Se eu não me engano, algo nesse sentido já é feito pelo governo do estado. A situação é muito preocupante, a evasão escolar agora nesse processo pós-pandemia. É verdade que um dos segmentos mais afetados com relação à questão da pandemia foi a educação. O processo educacional foi realmente muito prejudicado, né? Desde a educação básica até de nível superior, né? Que não cabe hoje até na nossa análise aqui. E isso foi até uma coisa que eu pensei muito no final do ano passado, quando a volta às aulas tinha essa obrigação praticamente de todos os profissionais de educação, inclusive especialistas, que deveriam ser 100% presencial. Então, a gente teve aqui, no meu modo de ver, com relação à questão principalmente da vacina, um retardo, né, na questão da vacinação infantil e também de adolescentes e jovens adultos, que poderia ter sido iniciada antes do que foi, para que essa questão da evasão escolar, ou o problema que acontecesse com o aumento de pandemia, não afetasse a questão do calendário das voltas às aulas. Uma outra situação que muitas das vezes não é colocado como fundamental nessa questão é que a pandemia trouxe realmente grandes problemas para a maioria dos indivíduos das famílias, não só no Brasil, mas todo mundo. Para pessoas que adquiriram Covid, né, principalmente crianças e adolescentes que perderam parentes com isso, com as dificuldades socioeconômicas, a questão da videoconferência, né, da educação remota, ela incide de forma diferente nos vários indivíduos, né, pela sua questão socioeconômica, pelo acesso digital, né, uma boa internet, também uma infraestrutura de equipamentos. Então, tudo isso são aspectos que hoje, né, o próprio desemprego, seja diretamente do indivíduo ou também daquela estrutura familiar que ele participa, levam essa questão de evasão escolar, que não é só uma questão de infraestrutura de vida, mas hoje também psicológica. E isso eu acho que a questão da vacina, né,
realmente facilitou esse processo, essa volta às aulas. Poderia o calendário de vacinação nessas faixas etárias ter se iniciado anteriormente. E uma outra coisa que chamou bastante atenção, eu não sei se o Ricardo está já com essas informações, é que esse novo decreto municipal, que me parece na quinta-feira, abriu um precedente também para a educação híbrida. E justamente isso que me causou um pouco de dúvida no planejamento dessa questão. Você tem hoje duas realidades diferentes no município, né? Você tem a escola particular que volta às aulas hoje, né, no dia 3 de março, são aproximadamente, acho, 60 escolas particulares aqui no âmbito do município. E você tem o retorno das escolas públicas no dia 17. Só que me parece, assim, é uma questão um pouco confusa, que nem todas as escolas do município vão ter autorização para funcionar no dia 17, então os critérios para isso devem ser mais bem dados. E também abriu-se precedente para no remoto, né, educação híbrida, de acordo com 50% do número total de ocupação das turmas, né? Quer dizer, 50% das turmas poderão assistir presencialmente e os outros, talvez 50%, de forma remota. E qual seria o critério para isso? Abrindo também precedente, né, determinando que, dependendo da turma, né, do espaçamento entre os assentos de 2 metros, ou outros critérios, poderia ter hoje o ensino com a capacidade superior a 50%. Então, isso me criou assim, um certo confusão. Quais os critérios e quais as medidas que vão ser adotadas em cada escola ou cada turma para que seja mantido todo esse regramento desse novo decreto. E uma questão também que não é diretamente ligada à questão da doença, mas também incide diretamente, é com relação à questão do transporte escolar. Me parece que algumas escolas, né, que fazem parte do último lote, esse nunca foi dividido em lotes, a questão da licitação do transporte escolar. Esse ano foi dividido em 6 lotes. Um lote, parece que todos os 5 lotes é a mesma empresa que vai prestar o serviço, e não apareceu nenhuma para esse último lote. Então, essas crianças vão utilizar o transporte público da nova FAOL. Como que vai ser feito isso? Porque o transporte público, no meu entendimento, e isso já foi até objeto de estudo dos especialistas, é um dos locais mais infecciosos com relação à questão da pandemia. Então, tudo isso eu acho que leva-se em consideração para que não haja um aumento de surto, uma problematização maior nesse sentido, agora que está sendo afrouxado, flexibilizando praticamente, né, em todos os entes federativos, por conta dessa aparente diminuição da pandemia, o que eu acho que, como nós já comentamos, é muito recente ainda para se pensar dessa forma, mas são questões que preocupam, não sei a opinião do Ricardo com relação a isso. Na verdade, o último decreto que nós temos vigorando no âmbito do município, ele não trata de questões de aulas remotas, tá? Essa não é uma competência do Poder Executivo, no caso das escolas. Ao Poder Executivo, cabe suspender aulas, por exemplo, por razões sanitárias, como cabe fechar um determinado comércio, como cabe suspender, por exemplo, horários, enfim, como aconteceu lá em 2020, março de 2020, que a gente teve ali aquela quarentena forçada, né, quase que um lockdown em determinado momento. Então, neste momento, para o ano de 2022, o Sistema Municipal de Ensino, que integra as escolas da prefeitura e mais as escolas privadas na educação infantil, e o Sistema Estadual de Ensino, que pega as escolas estaduais todas e, no caso da rede privada, o ensino fundamental e o ensino médio,
Esses sistemas determinam que em 2022, pelo menos por enquanto, e a gente espera que isso se mantenha dessa forma, o ensino é presencial. Outra coisa diferente disso é a organização da Secretaria Municipal de Educação, da própria Prefeitura, como um todo, com relação ao início das aulas nessas escolas que não tiveram seu início no dia 14 de fevereiro. Algumas escolas por questões de infraestrutura, outras por questões do transporte escolar, cuja licitação foi... ela teve uma impugnação, se não me engano, no iniciozinho de fevereiro, e agora ocorreu um novo certame, e um dos lotes ele restou deserto, né, que é o lote que envolve lá Conselheiro Paulino, enfim. Então, esses são outros problemas muito mais de natureza organizacional, administrativa, do que propriamente ligada à pandemia. Entende o nó que nós estamos nesse momento? Nós temos um problema, que é o problema da pandemia, que ainda está persistindo, mas, além disso, a gente tem algumas questões de natureza administrativas, né, que aí fizeram com que um número que eu não saberia, assim, de bate-pronto, precisar nesse momento, até porque o Conselho vem solicitando informações à Prefeitura, essas informações vêm sendo dadas, mas elas são atualizadas a todo instante, na medida em que as escolas vão abrindo suas portas e retornando gradativamente suas atividades. Chegando na reta final do Zoom Painel de hoje, programa bom, passa rápido. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu bastante, eu também por aqui. Sou fã dos dois convidados de hoje, diga-se de passagem. Léo, para a gente encerrar, já agradecendo a sua participação, amarrando essas últimas participações sua e também do Ricardo. A gente já tinha um cenário de desigualdade no ensino brasileiro em relação à escola particular, municipal, estadual, nos mais diferentes níveis aqui do nosso país, e esse tipo de disparidade ela pode aumentar a partir do momento em que você não tem uma estrutura adequada, em que a criança ficou 2 anos em casa, muitas conseguiram estudar, ter um acompanhamento e outras não tiveram esse acesso. A questão do transporte também pode dificultar um pouquinho nesse primeiro momento, se tratando mais especificamente aqui da nossa cidade. E tecnologias que fizeram parte desse período pandêmico, elas vão ser incluídas a partir de agora, mas nem todas as escolas vão conseguir incorporá-las, o que também pode ampliar um pouquinho essa diferença. São desafios que estão aí pela frente para Nova Friburgo e para o ensino brasileiro também. Já agradecendo a sua participação, amigo. Eu que agradeço, Vinícius, agradeço mais uma vez a casa da TV Zoom, que é um exemplo de jornalismo aqui da cidade de Nova Friburgo, a você, meu nobre amigo, ao Pablo, a toda a equipe, e também ao convidado, meu grande professor de filosofia, amigo Ricardo Glengruber. Foi realmente uma satisfação muito grande aqui estar participando com vocês, mas é verdade que essa questão realmente social, né, eu costumo dizer que a pandemia desmascarou aquilo que estava meio entre nuvens, né, que era meio mascarado na sociedade. Diferenças sociais, principalmente no que tange à questão da educação, ela foi bem flagrante, e por isso até com todo o problema da doença, existente da doença, né, Vinícius, que realmente ainda preocupa a todos nós, eu acho que todos, por unanimidade, né, e foi nos setores mais prejudicados a questão do ensino, da educação, foram a favor das aulas presenciais, já que a gente já tem também um número significativo de vacinados para esse ano de 2022, haja vista, né, as diferenças entre todas as pessoas, né, que têm acesso à internet, à educação remota, né? A gente ainda tem um grande número de pessoas que não têm acesso digital, que têm dificuldade de acessar a internet, que têm dificuldade a ter os equipamentos necessários, e por isso é tão importante justamente hoje o controle da pandemia, né? A gente hoje tem educação como serviço essencial, me parece que, tirando o bandeiramento roxo, né, que é o maior, né, com relação à questão da doença, não se pode hoje paralisar as aulas.
Então, o que a gente deseja é justamente isso, né? Que esse ano transcorra o ano letivo na mais perfeita ordem, a gente precisa muito disso, né? E todas aquelas pessoas que estão hoje em evasão escolar, né, que sejam assistidas, que podem voltar a estudar. A educação é um princípio fundamental para o desenvolvimento humano, e até bem o Ricardo falou que talvez essa questão foi minimizada com relação ao contágio nos espaços escolares, nos espaços educacionais, justamente por conta das informações do processo educacional que fazem com que os indivíduos tenham precaução maior com relação aos problemas sanitários. Eu agradeço mais uma vez a participação e até a próxima, quando assim vocês desejarem, se Deus quiser. Obrigado, Léo. Até a próxima. Professor Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do Zoom Painel de hoje e, num primeiro momento, para combater a evasão escolar, depois para tentar diminuir a questão da desigualdade no ensino. O poder público tem que atuar, mas acredito eu que a participação das famílias também vai ser muito importante, não? Um abraço para você e até a próxima, hein? Ô Vinícius, muito obrigado pelo convite, te agradeço, a você, a TV Zoom, a parceria aqui com o Léo Sérvio. Olha, Vinícius, eu acho que essa é a grande questão que nós temos colocada para a sociedade e para os governos aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria reforçar, é muito importante a vacinação. Não se deixem levar por informações falsas que circulam nas redes sociais, na internet, em sites, etc. A vacinação salva vidas, é importante que as crianças sejam vacinadas, é importante levar as crianças porque isso preserva e garante maior segurança para a criança em particular e para a sociedade como um todo. Em segundo lugar, Vinícius, o poder público ele precisa empreender uma busca ativa nesse momento. Há muitas crianças e adolescentes que evadiram da escola, não retornaram para a matrícula de 2022 e as secretarias que são especializadas nesse setor, especialmente a Secretaria de Educação e de Assistência Social, precisam criar forças-tarefas conjuntas para ir ao encontro, buscar onde estão esses alunos, quem são, por que não voltaram para a escola, o que é necessário para que essas crianças voltem a ter a sua matrícula garantida e, mais importante do que isso, a aprendizagem. Quero registrar também, Vinícius, nessa minha palavra de conclusão, que a pandemia nos mostrou que a gente pode incorporar muitas tecnologias que até então a gente era muito lento na incorporação delas, especialmente nas tecnologias de informação, computadores, internet, tablets, etc, etc. Mas a educação sempre fez isso, ela sempre foi, ao longo da história, incorporando tecnologias ao seu cabedal de instrumentos, de ferramentas, para favorecer o ensino e a aprendizagem. E agora, na pandemia, isso ficou latente com a chegada das tecnologias. Mas nada substitui a escola, a sala de aula, a presença da professora, do professor, o ambiente humanizado, sobretudo quando nós estamos falando de crianças e de adolescentes. São ganhos que não são apenas os de natureza cognitiva, acadêmica, são ganhos de desenvolvimento social, afetivo, humano, ético, atitudinal, de relacionamentos. Então, esse conjunto de espaços e de esferas, de âmbitos que a vida humana exige, a escola, para crianças e adolescentes, é um ambiente muito privilegiado, um ambiente que faz com que tudo isso seja suscitado e seja desenvolvido. Então, a gente incorporou, sim, muita tecnologia, isso é muito bem-vindo. Mas a escola precisa estar de portas abertas. As escolas não podem fechar as portas. No Brasil isso ficou muito claro. Afinal, infelizmente, o nosso abismo social faz com que muitas crianças e adolescentes dependam da merenda da escola para poder se alimentar. Dependam da presença, do olhar atento das professoras e dos professores para identificar se essas crianças e adolescentes estão sendo vítimas de violência, muitas violência sexual, inclusive, porque a maior parte, infelizmente, desses casos acontece dentro de casa. E a escola é um ambiente de segurança, ela faz parte de uma rede de proteção da infância e da adolescência. Obrigado, Vinícius, obrigado, Léo, até uma próxima oportunidade.
Perfeitamente, assino embaixo e muito obrigado aos convidados e a você que esteve com a gente em mais um programa. O Zoom Painel volta na semana que vem, sempre trazendo um tema importante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.